tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo do porta-absorvente. Com o mesmo passo a passo você vai conseguir fazer porta-absorventes assim para absorvente íntimo ou para absorvente comum também, esses que são maiores. Então vou mostrar aqui o passo a passo desses dois modelos. Vamos lá os materiais. Para fazer esse projeto eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão, já trouxe eles cortados. Para fazer o corpo do porta-absorvente, eu cortei aqui a medida de 21 centímetros de altura por 13 centímetros de largura. Essa medida cortei uma vez no tecido exterior, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. A manta que eu estou utilizando é a manta R1, então já fixei o tecido de forro aqui em cima da manta, né? Passei o ferro aqui para fixar os dois. Os dois bolsinhos, eu cortei aqui duas vezes no tecido, a medida de 18 centímetros por 13 centímetros, 18 por 13, duas vezes no tecido. E para fazer o fecho, eu cortei aqui duas vezes no tecido tricoline, a medida de 8 centímetros por 7, e depois risquei aqui uma abinha, deixa eu medir aqui o risco que eu fiz. Eu risquei a medida de 4 centímetros e meio, deixa eu aproximar aqui. 4,5 e aqui por 7 centímetros. E arredondei aqui os cantinhos para ficar com um detalhe mais bonitinho, né? Isso eu fiz nos dois tecidos aqui, eu cortei maior, né? E cortei também uma vez na manta para dar a estrutura aqui da aba. Se você preferir, você pode fazer a aba quadradinha assim, né? E se você for fazer com esse daqui que eu vou costurar, é para absorvente interno. Mas se você for fazer pro absorvente comum, né? Eu até trouxe aqui o absorvente para mostrar para vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Como esse absorvente comum, ele é maior, né, que os absorventes internos, se você for fazer um porta-absorvente para esses absorventes aqui, você pode cortar 1 centímetro a mais dessas medidas que eu falei. Então, por exemplo, aqui ao invés de cortar 21 por 13, você corta 22 por 14. Esse daqui eu cortei 22 por 14 e os bolsos eu cortei aqui 19 por 14. Então, cortei 1 centímetro a mais para ficar melhor, né? Aqui para entrar o absorvente comum, né? O absorvente interno é menor, então eu vou fazer a costura aqui, o modo de fazer dos dois é o mesmo. Eu vou fazer aqui a costura, vou mostrar o passo a passo desse aqui, né? Do absorvente interno. Vamos lá para a máquina costurar. Antes de ir lá para a máquina, eu esqueci de falar que o fecho que eu vou utilizar aqui vai ser com um botão de pressão. Mas você pode usar um velcro, pode usar um botão magnético também. Eu vou usar aqui o botão de pressão de plástico. Eu vou começar com essa parte aqui do forro com a manta. Eu já passei o ferro aqui em cima para fixar os dois, mas eu gosto sempre de passar uma costura aqui em toda a volta, bem na beiradinha, para deixar bem fixo. Agora eu vou pegar essas duas partes que vão ser os bolsos e vou dobrar aqui do lado do avesso, eu vou dobrar no meio e vou vincar aqui com a unha o meio. A mesma coisa aqui do outro lado, eu vou deixar o tecido, a parte exterior, né, o direito do tecido pra fora. Eu vou passar uma costura aqui na parte de cima pra dar o pesponto aqui. E essa parte que tá aberta, eu vou costurar aqui bem na beiradinha toda a volta pra deixar aqui essa parte fechadinha. O pesponto que eu passei foi com a distância de um pé de máquina e aqui embaixo eu costurei bem na beiradinha só para deixar fixo assim os dois dobradinhos. Agora eu vou pegar a parte do forro com a manta e vou posicionar aqui os bolsinhos, um de cada lado. Lembrando que a parte sem acabamento fica aqui nas beiradinhas, né? Essa parte com o pesponto que tá dobradinha fica direcionada pro meio. Esse daqui que eu tô fazendo é para absorvente interno, então eu vou fazer uma costura aqui no meio. Para fazer essa costura, eu vou dobrar aqui o bolsinho no meio. Vou vincar assim com a unha, a mesma coisa aqui do outro lado, vinco aqui com a unha e vou passar uma costura aqui em cima desse vinco, lembrando de dar o retrocesso aqui na pontinha, nas pontinhas, né, pra não se romper na hora de usar. E vou passar uma costura aqui bem na beiradinha também. Se você preferir fazer para absorvente comum, você não precisa fazer essa costura no meio, que nem esse daqui, ó, pra colocar o absorvente, né. Você pode fazer também um lado sem a costura e um lado com a costura, daí a pessoa pode utilizar para absorvente interno e para absorvente comum também. Eu não queria falar nada não, mas já que eu tô falando, esse porta-absorvente aqui sem as costuras dá pra utilizar como porta-cartão também, dá pra colocar dinheiro, dá pra usar como carteirinha, né? Dá pra usar como carregador de celular, dá pra colocar o carregador aí
o carregador aqui, né? Fone de ouvido de um lado, então, né, multiuso aí também, né? Mas, né, segredinho aqui dá pra utilizar pra outras coisas também. Vou passar essa costura aqui agora. Costurei aqui os meios e costurei a beiradinha também. Aproveitei para costurar a minha etiqueta aqui do ladinho também. Agora eu vou fazer a aba. Como eu disse lá no começo, né, eu já risquei aqui a aba, cortei aqui um retângulo de 7 centímetros por 8 e risquei aqui a abinha, arredondei aqui as pontinhas também. Aí eu vou colocar direito com direito, vou colocar aqui atrás da manta e vou passar uma costura em cima desse risco. Agora eu vou recortar esse excesso, como aqui essa parte é arredondada, eu vou recortar com essa tesoura de zigue-zague de picote. Se você não tiver essa tesoura, né, você pode recortar com a tesoura comum. E depois aqui nos arredondados, né, você vai dando os piques aqui bem próximo da costura, para o acabamento ficar melhor. Lembrando que eu passei a costura em cima do risco só, né, aqui embaixo eu deixei aberto, que é por onde a gente vai desvirar. Se você preferir, você pode passar um pesponto aqui em toda a volta também, mas eu vou deixar assim pra ficar bem fofinho, né? Fica uma peça bem fofinha mesmo. Agora eu vou colocar essa abinha aqui na parte do meio, então deixa eu cortar esse excesso aqui de manta. Vou dobrar aqui no meio e vou fazer um pique aqui no meio pra alinhar aqui junto com a costura, né? Então, faço um pique aqui. Se você não tiver feito essa costura aqui no meio, você pode dobrar, né, aqui no meio e fazer um pique aqui também, pra unir aqui os dois, né, pra ficar bem centralizado. Agora eu vou passar uma costura, só pra uma costura de segurança aqui, né, só pra fixar a abinha aqui. Agora eu vou pegar o tecido exterior aqui e vou colocar direito com direito e vou prender aqui tudo com grampinhos. Se você quiser o acabamento do seu porta-absorvente assim com as pontinhas retas, você já pode passar a costura aqui em toda a volta, costura com a distância de um pé de máquina, né? E deixar aqui uma das laterais abertas pra gente poder desvirar. Esse daqui, como eu tô fazendo pra absorvente interno, eu vou fazer uns arredondados aqui pra peça ficar bem delicada. Como eu fiz a abinha arredondada, né? Vou fazer aqui as pontinhas arredondadas, vou utilizar essa minha régua aqui de cantinhos, vou usar esse aqui cantinho de 4 centímetros. Então vou aproximar aqui, se você não tiver essa régua, né, você pode utilizar uma xícara, uma caneca também, que dá super certo. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Aí eu só vou alinhar aqui as partes, né, as bases aqui, e vou riscar aqui nos 4 cantos. Risquei aqui os 4 cantos, agora eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina, e nessa parte aqui que eu arredondei, eu vou passar a lateral aqui do pedal, contornando aqui o risco, pra ficar bem certinho, né, o arredondado aqui. Então, vou passar a costura aqui, assim, né, contornando aqui. E essa parte, vou deixar essa parte aqui aberta pra gente poder desvirar depois. Eu deixei aqui aberto mais ou menos uns 7 centímetros pra gente poder desvirar. E essa parte aqui, né, que sobrou, eu vou recortar aqui com essa tesoura de picote, vou recortar aqui em volta, pro acabamento ficar bem certinho. Cortei assim bem próximo da costura. Agora é só desvirar aqui pela parte que a gente deixou aberta. Para fechar essa abertura, eu vou passar um pesponto em toda a volta da peça. Antes de passar esse pesponto, eu gosto de passar o ferro em toda a peça para ela ficar bem certinha, bem bonitinha, né? E o pesponto fica mais bonito também. Passei o pesponto aqui em toda a volta. Agora é só colocar o botão de pressão aqui na aba. Eu vou dobrar aqui no meio, vincar aqui o meio, né? Aí eu furo com esse agulhão aqui,
Aí eu vou colocar o pino do botão, a parte da fêmea. Eu aplico os meus botões com esse alicate para botão de pressão. Eu já gravei um vídeo falando dele, vou deixar aqui nos cards também para quem tiver interesse em saber mais, né, sobre esse alicate. Aí eu vou dobrar aqui no meio. Aí como tem aqui o enchimento, né, eu vou dobrar a abinha um pouquinho mais para baixo aqui para dar a grossura aqui do enchimento, né, quando a bolsinha estiver cheia. Aí eu vou vincar aqui. Aí eu furo também. E assim ficou a peça pronta, fica bem bonitinha, bem compacta, né? Aqui dentro entra uma caixinha dessa daqui, essa caixinha tem 8 unidades, entra até mais, né? Se você quiser colocar mais também, entra tranquilo. Em cada bolsinho desse aqui entra 3 absorventes, então dá pra colocar 3 de cada. Entra 3, 6, 9, 12, entra 12 absorventes, né? Então fica bem compacto, bem legal, né? Às vezes a pessoa não gosta de levar assim na caixinha, né? Assim no porta-absorvente fica bem mais bonitinho. E como eu disse, né, você pode fazer também para absorventes comuns, esses absorventes maiores, né? Dá pra usar aquele absorvente diário também, que é mais fininho. Absorvente noturno também entra aqui tranquilo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal. Me acompanha lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.